Galera, hora dos exercícios então de lei do seno e lei do cosseno. Sendo que para esse exercício 3, eu vou fazer um comentário depois de como que a gente pode abordar um problema desse tipo, tá? Mas vem comigo aqui, vamos fazer primeiro, né? Claro, obviamente o primeiro exercício, tá? Então o primeiro exercício ele diz o seguinte: calcular seno do maior ângulo de um triângulo de lados 4, 6 e 8. É um exercício da Federal do Paraná, beleza? Então vamos fazer esse exercício juntos. Primeiro vamos desenhar esse triângulo, tá? Mais ou menos assim o nosso triângulo. Aí vocês têm que saber. Bom, aqui está o meu lado maior, 8, o intermediário e o 4, tá? Vocês têm que saber que o ângulo maior de um triângulo ele está sendo oposto, ele é o oposto ao maior lado desse triângulo. Então o ângulo que ele está querendo saber é esse daqui, ó, alfa, certo? Então, esse é o maior ângulo desse triângulo, porque ele está sendo oposto ao maior lado. Beleza? Então, vamos calcular o seno dele. Aí você fala, opa, então a gente vai usar uma lei dos senos, porque daí já vai dar o seno dele direto, né? Mas tem um problema. Você sabe os três lados desse triângulo, só que você não sabe os ângulos desse triângulo. Você não sabe quanto que vale o seno desse ou o seno desse, né? E aí, essa lei não é mais útil para a gente. Então, olha só, olha a estratégia. A gente vai conseguir calcular o cosseno desse ângulo. Como? Pela lei do cosseno. Beleza? E calculando o cosseno desse ângulo, a gente consegue calcular o seno dele a partir da relação fundamental da trigonometria, que eu já tenho uma aula aqui, vou deixar aí para vocês assistirem. Então vai ser essa a nossa estratégia. Então vamos atrás do cosseno desse alfa aqui. Então percebam o seguinte, lei do cosseno, como é que funciona? Lado ao quadrado, sendo que esse lado ao quadrado é o lado oposto ao ângulo que a gente está estudando. Então, 8 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Mais 6 ao quadrado. Menos duas vezes os dois lados que estão adjacentes a alfa, né? 2 vezes 4 vezes 6, vezes o cosseno de alfa. Reparem aqui que a nossa única incógnita é o cosseno de alfa. Então a gente tem o que agora? A gente tem o 64 igual a 16 mais 36 menos 8 vezes 6 dá 48 cosseno de alfa. Certo? Bom, então o que a gente tem? A gente tem 52, ele passa para lá. Negativo vai ficar 12, né? 64 menos 52. 12. Isso é igual a menos 48 vezes o cosseno de alfa. Beleza? Isolando o cosseno de alfa, a gente tem menos, beleza? 12 dividido por menos 48. Isso daqui dá menos 1 quarto. Como assim o cosseno negativo, né? Vem comigo aqui, vamos pensar aqui mais ou menos no círculo trigonométrico. E aqui é o cosseno, certo? Deve ser um ângulo aqui assim, né? Mais ou menos. Porque daí observe que o seu cosseno está para cá, para a esquerda da origem do meu círculo trigonométrico, certo? Isso daqui corresponde a um ângulo cujo cosseno é negativo. Mas o seno, ó, ele vai ser positivo, beleza? Observem que mesmo que o cosseno seja negativo, o seno pode ser positivo. A gente está falando desse ângulo alfa. Esse ângulo alfa é um ângulo maior do que 90 graus, porque o seu cosseno deu negativo, mais o seu seno vai dar positivo. Tá certo? Então a gente achou o cosseno de alfa. Então deixa eu apagar ali em cima, que daqui a pouco a gente vai usar aquele espaço. Achamos o cosseno de alfa. E agora a gente vai buscar o seno desse alfa. Como é que a gente busca o seno dele? Pela relação fundamental. Quer ver? Ó? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Está apertado o espaço aqui, né? Mas tudo bem. Seno ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Bom, cosseno de alfa é menos 1 quarto. Então a gente está falando de menos 1 sobre 4 ao quadrado. Isso daqui é igual a 1. Bom, aqui fica positivo, certo? E fica 1 sobre 16, beleza? Então eu tenho aqui o seno ao quadrado de alfa igual a 1 sobre 16. Que o cosseno ao quadrado de alfa é 1 sobre 16. Então o seno ao quadrado de alfa deve ser 1 menos esse 1 sobre 16, que eu já passei para lá subtraindo.
1 eu escrevo como sendo 16 sobre 16 menos 1 sobre 16. Beleza? Então aqui é o nosso 1 que está aqui e aqui é menos 1 sobre 16 que veio desse cara aqui, ó. Então a gente tem que o seno ao quadrado de alfa é igual a 15 por 16. Tá certo? Bom, extraindo a raiz dos dois lados, a gente tem o seguinte. Seno de alfa é igual a mais ou menos a raiz de 15 sobre 4, né? Mas a gente só vai considerar a opção positiva, porque a gente fez uma análise no círculo trigonométrico, onde a gente concluiu que o seno de alfa deve ser positivo também. Então está aqui a nossa resposta final. O seno do maior ângulo vai ser raiz de 15 sobre 4. Beleza, pessoal? Então tá aí. Exercício 2. O menor lado de um paralelogramo de diagonais 8 raiz de 2 e 10 e que formam um ângulo de 45 graus entre si é de quanto? Então, peraí, vamos fazer um paralelogramo. Um paralelogramo é uma figura assim, ó. Olha só, galera, o paralelogramo é uma figura mais ou menos assim. Não está exatamente, mas beleza, né? Onde essa figura tem dois lados paralelos, 2 a 2, né? Então, olha só, esse lado inclinado é paralelo a esse, beleza? E esse lado aqui em cima é paralelo a esse de baixo, né? Parece um losango, mas a diferença disso para um losango é que o losango tem todos os lados iguais também, né? E aí, as diagonais medem 8 raiz de 2 e 10, tá? Então, as diagonais devem estar mais ou menos assim, ó. Quem que é maior, 8 raiz de 2 ou 10? Raiz de 2 é 1,4 mais ou menos. Então isso daqui deve ser maior do que 10. Beleza? Então, essa diagonal maior aqui, essa diagonal aqui, deixa eu ver, essa é a maior, vale 8 raiz de 2. Beleza? E a menor vale 10. Nossa, vai poluir muito a figura se eu fizer assim. Pera aí, pessoal. Tá? E a menor vai valer 10. E aí essas diagonais formam um ângulo de 45 graus. Ó. De 45 graus entre si, né? E aí está pedindo o menor lado desse paralelogramo. O que a gente fez de analisar qual que é a maior diagonal é fundamental para isso. Porque como é que a gente vai saber qual que é o menor lado, né? Pode tanto ser esse ou esse aqui. Observe que no paralelogramo, esses lados que são paralelos são iguais entre si. Esse lado aqui é igual a esse, assim como esse é igual a esse, tá? Agora, qual que é o menor lado, né? Bom, o menor lado, observem aqui. Observem que essa diagonal aqui sendo grande, ó, essa diagonal sendo grande, esses lados aqui devem ser menores, né? Do que esses aqui, certo? Então, por isso que a gente tem que saber qual que é a maior diagonal, né, dessas duas aqui. Então, 8 raiz de 2 é maior do que 10. Só fazer uma continha ali, vocês vão concluir isso. Tá? Bom, beleza. Então, a gente sabe que esse daqui é o nosso menor lado. A figura está correspondendo aí com o que a gente anotou, né? Beleza. Aí, observem que agora esse segmento aqui, partindo do ponto de encontro das diagonais até essa ponta aqui, ó. Esse segmento em azul é a metade da diagonal inteira, beleza? Metade de 8 raiz de 2 é 4 raiz de 2. Assim como esse segmento aqui, ó, é metade dessa diagonal aqui. Bom, se toda diagonal mede 10, essa partezinha deve medir 5, certo? Daqui a gente tem um triângulo de lados 4 raiz de 2, 5 e x e um ângulo de 45 graus. Aí a gente consegue aplicar agora a lei do cosseno para esse triângulozinho, certo? Bom, a lei do cosseno diz o seguinte, esse lado que está oposto ao ângulo que a gente estuda ao quadrado, então x ao quadrado, é o que ele quer saber, né? É igual a lado ao quadrado, tanto faz, 4
raiz de 2 ao quadrado, não importa a ordem, tá? Mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, né? Adjacentes ao ângulo, vezes 5, vezes o cosseno do ângulo que a gente estuda. Beleza. Então a gente tem o seguinte, x² é igual a 32, tá? 4 ao quadrado é 16, vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então, 32 mais 25 menos 2 vezes 5 dá 10, vezes 4 dá 40, raiz de 2 vezes o cosseno de 45. Tem que saber, tem a tabelinha lá que eu deixei explicada na aula de trigonometria ali, né? Raiz de 2 sobre 2. Beleza? Bom, olha só, pessoal. Raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então a gente tem que x² é igual a 32 mais 25. Isso daqui dá 57. Menos 40, certo? Daqui a gente tira aqui x² é igual a 17, né? Então x tem que ser a raiz quadrada de 17. Está aqui a nossa resposta final do exercício. Beleza, pessoal? Maravilha. Então agora vamos para o nosso terceiro exercício, que eu vou fazer uma análise rapidinho com vocês do círculo trigonométrico, tá? Bom, para resolver esse exercício 3, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Vou fazer um círculo trigonométrico rapidinho aqui. Observem agora que a gente precisa achar o seno desse ângulo aqui, ó, ou o cosseno desse ângulo 120. Claro, a aula de lei dos senos e lei do cosseno, né? Como é que a gente faz então para achar senos e cossenos de ângulos que são maiores do que 90 graus? Reparem comigo, o ângulo de 120 está mais ou menos aqui, né? Olha só, pessoal, o ângulo de 120 deve estar aqui assim. Então esse ângulo aqui é de 120 graus. Ele tem um seno, claro, e tem um cosseno também, ó. Sendo que são projeções ortogonais aqui, né? Então, esse segmento aqui é o cosseno de 120. E esse aqui, ó, é o seno de 120. Beleza, pessoal? Bom, aí, olha só que interessante. Eu posso enxergar simetricamente ao eixo dos senos uma figura parecida com essa no primeiro quadrante. Esse daqui é o nosso primeiro quadrante, tá? Então, olha só. Então, eu vou apagar aqui os senos para não confundir a figura, né? Vou colocar aqui, ó. 120 graus. Então, eu vou colocar um espelho aqui no eixo dos senos, de modo que eu consiga enxergar isso daqui desse lado aqui, ó. Aqui, pessoal, olha só. Tá aqui o nosso espelhinho, né? Fiz um espelho aqui no eixo dos senos e enxerguei o que estava aqui na esquerda no primeiro quadrante. Bom, se esse ângulo é de 120 graus, esse ângulo aqui é de 30 graus. Por quê? Porque reparem que eu já tenho 90 graus aqui nessa primeira parte, né? E aí falta 30 graus para completar 120. Se isso daqui é um espelho, obviamente aqui deve ser 30 graus também, né? E para completar 90 graus, esse ângulo aqui, ó, é de 60 graus. Beleza? E aí vocês podem concordar comigo que esse segmento aqui é justamente o nosso cosseno de 60 e esse segmento aqui é o nosso seno de 60, certo? Então reparem aqui que o seno de 120 e o cosseno de 120 são análogos ao seno de 60 e ao cosseno de 60. O seno de 120 é exatamente igual ao seno de 60, né? Olha o tamanho aqui correspondendo, né, pessoal? Então olha só que interessante. O seno de 120 é igual ao seno de 60. O cosseno de 120 também é igual ao cosseno de 60, mas com uma diferença. O cosseno de 60 está para lá do eixo dos cossenos, então ele é positivo. O cosseno de 120 está para cá, então ele deve ser negativo. Mas o tamanho desses segmentos, esses dois termos são iguais, né? O tamanho desses segmentos são iguais.
Então, se o cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2, o cosseno de 120 é igual a 1 sobre 2, só que negativo. Beleza? É assim que a gente acha seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo que seja maior do que 90 graus. Super simples. Então aqui, observe que o nosso objetivo é encontrar o valor de x. E aí ele dá esse triângulo obtuso, tá? A lei dos cossenos do cosseno vale para ele, a lei dos senos vale para ele também. E para achar esse x, a gente consegue achar simplesmente com a lei do cosseno. Quer ver? Lado oposto ao ângulo de estudo, ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 20 quadrado mais 10 quadrado, menos 2 vezes os lados que estão adjacentes a esse ângulo. 20 vezes 10 vezes o cosseno desse ângulo. Beleza, pessoal? E já discutiu. Cosseno de 120 tem o mesmo tamanho do cosseno de 60, porém negativo, né? Então, x quadrado é igual a 400 mais 100 menos 400 também, vezes o cosseno, 400, 200, 400, vezes o cosseno de 120, que é igual a menos 1 sobre 2. Beleza? Então, olha só, x ao quadrado é igual a 400 com 100 dá 500. Menos com menos aqui, ó. Então fica mais. 400 dividido por 2 dá 200. Certo? Bom, aqui a gente tem então que x é igual a 700. X quadrado é igual a 700. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, a gente tem o seguinte. X é igual a raiz de 700. Que eu já vou ser inteligente, eu vou escrever como sendo 7 vezes 100. Por quê? Porque daí o 100 vai pular fora da raiz como sendo 10, né? E o 7 vai ficar dentro. Então daqui a gente tira aqui, x é igual a 10 raiz de 7. Beleza, pessoal? Tá aqui, ó, os 3 exercícios aí para a gente entender a lei dos senos e a lei do cosseno. A lei dos senos a gente nem usou, né? Mas é realmente menos comum assim de a gente usar. A gente sempre usa mais a lei do cosseno. Tá certo, pessoal? Isso daqui é fundamental também. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo explorando mais isso daqui detalhadamente, eu faço, tá? Deixa aí nos comentários ou no meu Instagram. E se vocês gostaram dessa aula, então se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, comentem e me sigam lá no Instagram para a gente conseguir conversar. Que aí você pode me mandar directs perguntando, sugerindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e acompanhem os próximos vídeos. Até mais!